Queridos, a palavra de Deus é como a semente. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear, e aquele que semeia, semeia a palavra de Deus. Eu quero semear uma palavra no teu coração. Quero trazer algo que Deus tem colocado no meu coração, tem sido tremendo na minha vida. E a minha expectativa é que o teu coração seja aquele solo pronto para receber a semente. E que essa semente, eu declaro que ela cairá no teu coração, e ela produzirá frutos de até mesmo 100 por 1. Amém? Prepara o teu coração, abre o teu coração, preste atenção no que Deus tem para nos ensinar, para nos falar. Eu quero falar com você hoje sobre a importância de Jesus, olhar para Jesus. E eu quero começar com uma pergunta que talvez você fez, ou alguém já fez para você, e você com sua cabeça e não soube responder. Uma pergunta que é comum a sociedade fazer para nós fazemos uns para os outros. Por que os bons sofrem? Por que as pessoas boas passam por sofrimento? Por que as pessoas certinhas também sofrem os reveses? Sofrem os embates? Por quê? Você já fez essa pergunta? Já fizeram essa pergunta para você? Queria essa é uma pergunta até mesmo teológica. Debates teológicos são levantados, livros estão recheando as prateleiras das livrarias, tentando responder essa pergunta. Por que os bons sofrem? Já percebeu que nós temos uma dificuldade? Quando o mal sofre, nós vemos aí, ó, sofreu, está pagando, né? Nós temos respostas para o mal que sofre. Mas quando o bom sofre, quando a pessoa certinha sofre, quando a pessoa correta sofre, nós temos um peso maior dizendo, mas poxa, coitadinha, era tão boazinha, né? Não merecia passar por isso. Já percebeu que nós temos algumas coisas? Por que o bom sofre? Sabe por que o bom sofre, querido? As pessoas boazinhas sofrem. Primeira coisa, a Bíblia diz que não há nenhum que é bom. Não tem nenhum bom. Jesus só tem um que é bom, e Ele é Deus. Não há bom. Paulo diz assim, não há nenhum. Não há ninguém. Não tem. Então por que às vezes no nosso conceito as pessoas boazinhas sofrem, mas a Bíblia diz que não há nenhum bom. Você não é bom, eu não sou bom. E às vezes nós queremos nos apoiar em conceitos, e queremos nos defender e procurar sustento, e procurar defesas. Poxa, por que aconteceu isso comigo, pastor? Eu sou tão certinho, eu faço as coisas tão corretas, eu sou tão bonzinho. Às vezes as pessoas sofrem alguns revés, alguns acidentes, alguns prejuízos, e as primeiras coisas que elas têm na mente, poxa, eu sou dizimista, por que isso acontece? Já viu isso? Já ouviu alguém falar sobre isso? Queridos, quando Jesus veio ao mundo, a Bíblia diz que Ele encontrou um mundo que estava morto nos pecados e nos delitos. Estavam mortos. A Bíblia diz em Efésios que todos nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E Jesus veio nesse cenário onde todos estavam mortos. Agora ouçam, a vida de Jesus, Ele não veio para transformar as pessoas más em pessoas boas. Ele não veio transformar pessoas maldosas em pessoas bondosas, mas a missão de Jesus foi transformar pessoas mortas em pessoas vivas. Amém? Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Esse é o mistério do Evangelho, essa é a loucura da pregação. Jesus não veio para transformar maus em bons. Escute, não há degraus de bondade. Não existe degraus de bondade. As pessoas boazinhas mais ou menos, e as pessoas quase boas, e as pessoas más. Não existe esse degrau. O que existe são tipos diferentes de maldades. É isso que existe. Tem pessoas que cometem algum tipo de mal, e pessoas que cometem outro tipo de mal. Queridos, todos os seres humanos, eles têm um anseio dentro de si. E qual é o anseio? O anseio, será que não tem nada de bom em mim? Procuramos encontrar coisas boas em nós. Porque quando nós encontrarmos, se nós encontrarmos algo bom em nós,
nós vamos levantar uma questão que é o seguinte: por que eu passei por isso? Pois eu faço coisas boas, eu faço coisas corretas. Não é justo eu passar por isso. Eu não poderia estar passando por isso. Afinal de contas, eu não mereço passar por isso. Ele sim merece. O fulano, viu? Deus está pesando agora, está pagando. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 13. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler no versículo 1 desse capítulo, o versículo 1 e 2. Vocês conseguem ler aí? Amém. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Versículo 2. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Veja o contexto. O contexto era o seguinte: provavelmente quem estava fazendo essa pergunta para Jesus eram os fariseus, porque no capítulo 12 o contexto é que Jesus estava tendo um diálogo e até um debate com os fariseus. E o capítulo 13 entra com essa pergunta. A Bíblia não diz quem era, mas provavelmente no contexto é o mesmo. Então provavelmente quem fez essa pergunta eram os fariseus. E os fariseus, por sua vez, na maioria deles, principalmente, eles eram de Jerusalém. E os de Jerusalém não gostavam dos galileus, não gostavam dos da Galileia. Por quê? Porque os da Galileia, os moradores da Galileia, os galileus, não eram educados na doutrina ou nas santas escrituras. Eles não tinham ensino. Agora os judeus moradores de Jerusalém, eles eram totalmente educados pela doutrina dos fariseus, dos saduceus. Eles tinham toda a lei na memória. Então os fariseus e os de Jerusalém não eram muito simpáticos aos moradores da Galileia. E eles vêm com uma conversa para Jesus, dizendo: vocês não sabiam? Ei, vocês não sabem da última? Pilatos pegou uns galileus e misturou o sangue deles com o sangue do sacrifício. O que é isso? Todo ano os judeus, eles tinham que ir a Jerusalém para oferecer os sacrifícios, e eles levavam os seus cordeiros, eles levavam os seus sacrifícios. E havia uns galileus que estavam arrazoando ou criando um motim, porque eles não concordavam com o governo de Pilatos, com o governo de Roma, a opressão de Roma sobre Israel. E eles estavam criando uma conspiração galileia contra o governo de Pilatos. Pilatos ficou sabendo, e Pilatos disse: deixa quieto, um dia eu pego eles. E qual era o dia? O dia que eles fossem para Jerusalém. Pilatos manda os seus guardas irem até aqueles galileus e diz: mata-os, corte-os, sacrifique-os, não quero esse povo contra o meu governo. E Jesus está sabendo, e a Bíblia está dizendo que Pilatos comete uma atrocidade, uma violência contra aqueles galileus. Mata-os e derrama o sangue deles junto com o sangue dos sacrifícios. E os moradores de Jerusalém, por que moradores de Jerusalém falaram isso? Porque Jesus era galileu, e os discípulos de Jesus eram galileus, e estavam em Jerusalém. E provavelmente uma ameaça dizendo: ei, você não é galileu? Saiba que Pilatos está matando os da Galileia, fiquem espertos. Um tipo de intimidação, um tipo de medo. Agora veja por que Jesus respondeu para a pergunta deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus, versículo 2, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros? Vocês acham que esse mal que aconteceu para esses galileus foi porque eles eram pecadores? Foi porque eles estavam fazendo coisas erradas? Foi porque eles mereciam? Por isso que eles sofreram dessa maneira? Versículo 3 diz o seguinte: eu lhes digo que não foi por isso. Não foi por isso que eles morreram. Não é porque eles mereciam, não é porque eles eram errados, não é porque eles eram pecadores, não é porque eles estavam fazendo tudo errado. Mas Jesus responde para eles o seguinte:
o seguinte: mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Deus está dizendo: sabe por que eles sofreram essa atrocidade, essa violência? Queridos, o que você faz, ou o que você pensa quando pessoas morrem antes do tempo? E principalmente quando pessoas morrem por causa de violência, o que vem na tua mente? Qual é o questionamento que você faz? Quando jovens morrem, pessoas antes do tempo são ceifadas, o que vem na nossa mente? Nós começamos a fazer alguns questionamentos: por que aconteceu isso? Por que está acontecendo essa maldade? Por que tanta violência? E nós procuramos em nós algo bom, porque nós queremos nos sustentar dizendo: isso não acontece comigo, porque afinal de contas, eu não faço essas coisas erradas. Quero me garantir em cima de boas obras que eu produzo, em cima de coisas certas que eu faço. Agora Jesus está dizendo: se não se arrependerem. O que é a palavra arrependimento? Nós estamos batendo com essa palavra há alguns dias. O que é a palavra arrependimento? Mudança de mentalidade. Metanoia, diga metanoia. A palavra metanoia, na sua primeira expressão, primeira conotação, é mudança de mente. A palavra arrependimento, Jesus está dizendo: se não houver uma mudança de mente, você pode estar traindo esse mesmo mal para você, porque precisa mudar a mente. Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele: tem que ter mudança de mente. Eu tenho que entender que no reino que Jesus estabeleceu, não é pelos meus atos de bondade, não é pelas minhas obras corretas que me garantem, que me livram do mal, que me colocam diante de Deus como merecedor. Deus está dizendo: esses galileus morreram, não foi porque eles eram maus, não foi porque eles eram mais pecadores do que vocês, mas eu tenho uma notícia para vocês. Jesus está dizendo para eles: se vocês não se arrependerem, vocês vão correr, vai acontecer o mesmo com vocês. Agora continua o texto. Jesus devolve uma pergunta para eles, versículo 4: ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Jesus é tremendo. Jesus, primeiro eles vêm dizer: os galileus não valem nada, por isso que Pilatos está matando. Eu falo: tá bom, Pilatos matou os galileus. Agora, vocês sabiam, vocês não lembram da história, que aqueles 18 que morreram, que tinha acontecido uma tragédia em Jerusalém há alguns anos atrás, provavelmente nos anos 70 a.C. Estavam construindo uma torre caiu e matou 18 homens em Jerusalém. Aquilo ficou muito conhecido, é mais ou menos como a nossa história das torres gêmeas que caíram. Fala das torres gêmeas, todos sabem o que aconteceu. Essa torre que caiu sobre aqueles 18 homens foi um marco na história. A história conta. E provavelmente naquela roda de conversa, alguns deles vivenciaram aquele dia, estavam presentes, de acordo com a idade deles. E Jesus está dizendo: vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que os outros moradores de Jerusalém? Se vocês acham que os de Jerusalém são melhores do que os da Galileia, então por que esses 18 morreram? Por que aconteceu coisas más com eles? Eles eram mais pecadores? Eles eram a escória da raça de Jerusalém? Continua o versículo 5: eu lhes digo que não foi por isso. Não é porque as coisas não acontecem porque nós somos maus, ou as coisas deixam de acontecer conosco porque nós somos bons. Jesus está dizendo: mas se não se arrependerem, diga arrependimento. Agora olha para o teu irmão e fala para ele: mude a sua mente. Se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Todos perecerão. Queridos, conta a história que nos anos 70 depois de Cristo, um dos imperadores de Roma, provavelmente de nome Tiro, provavelmente esse imperador, ele invadiu Roma, ele invadiu Jerusalém. E quando ele invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo. Mas Joséfos, um grande historiador da história dos judeus, ele conta
que nenhum cristão morreu naquele dia? Por que nenhum cristão morreu naquele dia da invasão? Porque Jesus tinha dado uma profecia àquele povo que criam nele. Ele diz: quando Jerusalém for cercada, quando Jerusalém for sitiada, fujam para as montanhas. E quando os cristãos que criam na palavra de Deus, que creram que Jesus era o Salvador deles, ouviram e viram o cenário de guerra, eles sumiram, obedeceram o que Jesus estava dizendo, creram nas palavras de Jesus, e nenhum cristão morreu naquela invasão. Agora, entendam isso. Jesus está dizendo: por que morreram? Por que morreram? Querido, não existe níveis de morte. Morte é morte, não se morre mais ou menos, não se morre um pouco, morte é morte. E Jesus está me dizendo que a única maneira de você se livrar de males piores é se você mudar a tua mente e compreender quem eu estou, do que eu estou falando. Provavelmente Jesus, a Bíblia não conta, mas provavelmente Jesus estava olhando para aqueles fariseus, estava dizendo: olhem para mim, eu sou enviado por Deus para salvar vocês e livrá-los de todos os males. Olhem para mim, Jesus estava dizendo. E queridos, os de Jerusalém desprezados da Galileia, houve a tragédia em Siloé, mas a tragédia não foi porque eles eram mais pecadores. A tragédia daqueles 18 homens não foi porque eles tinham cometido coisas más. Mas, queridos, a tragédia vem e as coisas más acontecem na humanidade, porque muitas vezes a humanidade está se sustentando em cima das suas boas obras. E a igreja tem muitos questionamentos, dizendo: mas por que acontecem coisas ruins? Tem muito líder de grupo familiar não sabendo aconselhar as ovelhas, porque está acontecendo coisas más, e nós estamos querendo rebater as coisas más com as coisas boas e certas que nós fazemos. Sabe como que é o nome disso? Justiça própria. Jesus não nos chamou para nos auto-justificar. Jesus não veio para que eu estivesse me auto-melhorando, me auto-consertando, me auto-purificando. Por isso que Jesus diz: mude a sua mente, entenda o que eu estou falando, entenda qual é o mistério. Queridos, porque quando José invadiu, Jesus está dizendo: se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Todos perecerão. Agora, avançando, acelerando, Jesus inicia no versículo 6 contando uma parábola. Vamos ver essa parábola. Então contou essa parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Diga: não achou nenhum. Versículo 7: por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho, não encontro. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Versículo 8: respondeu o homem. Quem é o homem? Aquele que cuidava da vinha, que cuidava da figueira. Senhor, deixa por mais um ano. Diga: mais um ano. E eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Versículo 9: se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. Deixa eu tentar expor essa parábola rapidamente, por causa do nosso tempo. Jesus, diante do cenário, ele dizendo: se vocês não se arrependerem, coisas piores ou coisas semelhantes vão acontecer com vocês. Jesus está falando para os moradores de Jerusalém, provavelmente para os fariseus, os doutores da lei, os líderes religiosos. Querido, nessa parábola, como que nós fazemos para interpretar uma parábola? Nós precisamos partir do princípio da mentalidade de Cristo, que era o estabelecimento do reino. Então ele disse que na parábola tinha o dono da vinha. Quem era o dono da vinha nesse caso? Eu entendo que ele estava falando do pai. O pai. E aquele que estava cuidando da vinha, provavelmente ele estava falando do filho, ele estava falando dele mesmo. E na parábola, o dono da vinha, ele vem na sua vinha e ele diz que dentro da vinha tinha uma figueira plantada. Diga: uma figueira. Uma figueira. A pergunta é: quem plantou a figueira? Não sabemos.
O texto não diz. Mas tinha uma figueira plantada no meio da vinha. E o dono da vinha veio procurar na figueira e disse: quem sabe tem um fruto? Quem sabe vale a pena ter uma figueira no meio da vinha? Quem sabe é útil a tal da figueira? Mas ele veio 1 ano e não encontrou fruto. Veio 2 anos e não encontrou fruto. Veio por 3 anos e não encontrou frutos. Ele disse: corta esse negócio não adianta nada. Esse negócio dessa figueira aqui para nada serve. Corte. E o guarda, o jardineiro, o homem que cuidava da vinha, disse: espera aí, vamos deixar mais 1 ano. A pergunta é o seguinte: o dono da vinha veio por 3 anos procurar figo na figueira. Diga: 3 anos. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3 anos. Provavelmente, cerca de 3 anos, Jesus estava na terra. E Jesus conta essa parábola. E Jesus diz assim, interpretando como se fosse Jesus o autor, o participante da parábola: me deixa por mais 1, por mais 1, e eu vou adubá-la, eu vou enxertá-la, eu vou investir nela. Vamos ver o que dá. Queridos, o que é a figueira? Para nós entendermos o que representa a figueira, o que tem a ver a figueira. Para interpretarmos a Bíblia, nós já falamos aqui uma vez, eu repeti, nós precisamos usar alguns métodos de interpretação. E um dos métodos mais populares de interpretar a Bíblia chama-se hermenêutica. Quando vocês já ouviram falar da tal da hermenêutica? Quem já fez teologia, né, sabe disso. A dona hermenêutica, né, é uma senhora chata. Mas o que é hermenêutica? É um método filosófico de interpretação das escrituras. Usa-se esse método em vários ramos, mas na teologia ela é muito bem usada. E a hermenêutica, ela tem uma técnica que chama-se a lei da primeira citação, a lei da primeira expressão, que é o que? Para você interpretar um tema, você tem que ir atrás aonde foi a primeira vez citado esse tema. Primeira vez foi citado esse caso, esse título, essa pessoa ou esse objeto. É uma técnica de interpretação das escrituras sagradas. Diga assim: a Bíblia se interpreta por ela mesma. Amém, queridos? A Bíblia se auto-interpreta. A Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. E todas as vezes que você encontrar uma questão na Bíblia, ela mesma vai interpretar o que ela está dizendo. E quando você procura a figueira, nós vamos encontrar a menção da primeira vez na figueira lá em Gênesis, lá no Éden, pós-pecado. Qual era o contexto? Adão e Eva pecaram. E quando eles pecaram, eles sentiram que estavam nus, despidos, expostos. Não tinha nada para cobri-los, não tinha nada para escondê-los, estavam expostos. E a Bíblia diz que quando eles sentiram luz, eles se esconderam, porque eles estavam com vergonha de Deus, que eles não queriam que Deus os visse totalmente expostos. Eles se esconderam e Adão pegou folhas de figueira, porque ele não queria apresentar-se diante de Deus. Na verdade, ele queria dar uma tapeada em Deus. Veja, Deus, eu não estou tão despido assim, não estou tão vulnerável assim. Então, a primeira vez que cita-se a figueira, nós encontramos a citação da figueira nesse episódio. E o que a figueira está dizendo nesse episódio? Está dizendo de autoproteção, de autojustificação, de autopurificação. Eu quero cobrir os meus erros, eu quero esconder minhas falhas, eu quero me esconder de Deus, eu quero mostrar para Deus que eu não sou tão ruim assim. O que Adão disse? Eu estava com vergonha, eu estava com medo, eu sabia que tinha feito coisa errada, mas eu queria me esconder. Figueira fala de autojustiça. A figueira fala da lei. A lei que faz você se gloriar através dela. A lei que promove a tua autojustiça, dizendo: se eu fiz, então eu mereço. Se eu fiz, então Deus vai me abençoar. Se eu fiz, então eu sou melhor do que o outro. Existe no ser humano uma ânsia de procurar algo dentro dele
algo de bom, porque quando ele encontrar algo de bom, ele vai comparar-se com você e dizendo: olha, você não é tão bom quanto eu. É comum em alguns testemunhos dentro da igreja as pessoas contarem os milagres e dizer o porquê que aconteceu o milagre. Porque eu orei mais, porque eu jejuei, porque eu fiz isso. Sabe por que não acontece esse milagre na tua vida? Porque você não faz o que eu faço. Afinal de contas, eu mereço um milagre. Figueira. O ser humano ele se autopromove. É mal do ser humano, querido, né? Não é você que é assim. Somos assim. Ele procura dentro algumas coisas boas, porque quando eu encontrar coisas boas, eu vou me comparar com você. E aí eu vou dizer por que eu tenho mais do que você. Por que as coisas acontecem comigo e não acontecem com você. Depois nós encontramos na frente, no Novo Testamento, Jesus tendo uma experiência com uma figueira. E qual foi a experiência? Jesus passa por uma figueira e Jesus foi procurar nela fruto. E a Bíblia diz que Jesus procurou nessa tal figueira fruto e não encontrou. E Jesus amaldiçoou a figueira, dizendo: seca-te. Muita gente pergunta: mas por que amaldiçoou a figueira? Porque, querido, a figueira, ela não dá fruto. A figueira, ela não tem utilidade. A lei não te justifica. As tuas obras boas não geram frutos. As tuas obras boas não te garantem diante de Deus, não te protege, não te livra do mal, não é escudo para você. O teu escudo é o Senhor Jesus. A tua justiça está no Senhor Jesus. A tua garantia está nele, só Ele. Amém? Olha o teu irmão ao lado e diga para ele: mude a sua mente. Querido, quando Jesus se depara com a figueira e ele começa a ensinar sobre a fé de Deus, e ele nos ensina sobre o poder da declaração. Tem muitos ensinos que nós podemos aprender com a figueira, mas Jesus, uma das lições que nós podemos aprender com Jesus na sua experiência com a figueira, que é o seguinte: a fé não vai ser liberada até que você amaldiçoe a figueira, seque as folhas da justiça própria em sua vida. Vou repetir: a fé não pode ser liberada até que você amaldiçoe a figueira, seque as folhas da justiça própria na sua própria vida, e você chega em Deus. É por causa do sangue de Jesus, é por causa do Filho de Deus, é por causa do meu Messias que eu estou justificado diante de ti. Vocês estão aí, igreja? Glória a Deus! Glória a Deus! Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Queridos, o dono da vinha tem a mesma experiência com a figueira. Ele vai até aquela figueira que estava plantada lá. Ninguém sabe quem plantou, não sabe por que está lá, mas se está lá, tem que dar fruto. Ele chega lá e não tem fruto. E ele diz: para que serve isso? A tua justiça própria, querido, ela não dá fruto. O trabalhador da figueira diz assim: não corta não, deixa eu adubar. Deixa eu colocar mais um ano aí, deixa eu ver o que vai dar. A palavra adubo no grego é a ideia de dejetos, é a ideia de esterco, fezes de animais, fezes. Quando Paulo, você conhece o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, Paulo começa a falar das suas realizações, Paulo começa a falar das suas qualificações, Paulo começa a falar dos seus títulos. Ele diz: eu conheço um homem, e esse homem sou eu, hebreu dos hebreus, fariseu dos fariseus, fui ensinado por Gamaliel, sou da tribo de Benjamim. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Sabe de uma coisa, Israel? Eu sou o cara, vocês estão apoiados em mim. É isso que Paulo está dizendo. Ele começa a falar sobre as suas realizações, ele começa a falar sobre os seus atos de bondade, ele começa a falar sobre as suas qualidades, ele começa a descrever todas as suas qualidades, todos os seus títulos, todas as suas habilidades, todas as suas realizações. Mas em Filipenses capítulo 3, versículo 8, põe para mim por gentileza. Olha o que Paulo fala.
considero tudo como perda. Olha o que ele diz: comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque perdi todas as coisas, eu as considero como esterco. Paulo está dizendo: sabe para que serviu isso tudo? Não serve para nada, não dá fruto, não me garante, não me livra, não me qualifica diante de Deus, não me qualifica diante das circunstâncias, não me qualifica diante da vida. Pode te dar um emprego, pode te dar até uma cadeira, pode te dar até um cargo, mas não te livra do mal, não te justifica diante de Deus, não te dá sustento. Paulo diz: tudo isso considerei como nada, perdi, é esterco. Diga assim: a figueira, ela não dá fruto, então tem que ser cortada. Amém, queridos? Quantos estão me entendendo? Amém. Queridos, Jesus, ele diz assim: eu sou a videira. O foco do reino de Deus não é na figueira, mas é na videira. Videira fala de uvas, uva fala de vinho, vinho fala do amor de Deus, fala de você embriagado pelo amor de Deus. Paulo diz assim: você precisa conhecer o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha o teu irmão ao lado, diga para ele: você precisa conhecer mais o amor de Deus. Porque Jesus diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Amém. Glória a Deus. Olha o que Jesus está dizendo, ele está declarando: eu sou a videira e vocês são os ramos. Ele não está dizendo: se esforce para ser ramo, quem sabe um dia você vai ser ramo, capricha para você ser ramo. Ele está dizendo: não, vocês são os ramos. Amém. E ele diz: se você como ramo está ligado em mim, está conectado em mim, está ligado em mim, vocês darão muitos frutos. Amém, queridos? Amém. Jesus está dizendo: na videira tem vida, na figueira não tem, não dá fruto. Queridos, Jesus na parábola ele diz, o pai diz: corte, 3 anos, não tem nada. E Jesus na parábola diz: me dá mais um ano. Quando Jesus diz: me dá mais um ano, Jesus estava dizendo: me dá mais um ano, e daqui um ano nós estaremos na era dos Atos dos Apóstolos. Passou o tempo de Jesus, você conhece, Jesus morre, ressuscita, deixou seus apóstolos, seu ministério. E a Bíblia diz que depois desse 3º ano, Jesus morre e ressuscita. Passam os dias, você levanta Pedro e começa a pregar. E no primeiro sermão de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Ouçam, muitos dos que se converteram naquele culto, naquela cruzada de milagres que Pedro promoveu em Jerusalém, muitos deles eram líderes políticos, muitos deles eram aqueles que rejeitaram a Jesus. Mas os líderes religiosos não. Os líderes, os moradores de Jerusalém, os fariseus, não conseguiam entender, não conseguiam aceitar, não se rendiam a uma mudança de mente. Começaram a perseguir os apóstolos, começaram a criar motim contra a pregação do Evangelho. Pedro prega, pregação após pregação, sermão após sermão, mensagem após mensagem, e aquele povo não muda a mente deles. Até que chegou Estevão, a gota d'água. A Bíblia diz que Estevão começa a pregar o seu sermão. Atos capítulo 7, versículo 8, não temos tempo para ver isso. Desculpe, Atos capítulo 7 e capítulo 8. Você vai ver a história de Estevão. Vocês estão aí, igreja? Amém. Já estou terminando. Amém. Vai dizendo, o pastor vai terminar. Estevão começa a pregar a sua mensagem. Os líderes religiosos dizem: não pregue não, quem é você? Está proibido de pregar. Estevão começa a pregar e começa lá no Egito, na escravidão do Egito, começa a escorrer toda a mensagem, passa pelo deserto, passa pelos reis, passa pelos profetas, chega em Jesus. A Bíblia diz, eles começaram a ranger os dentes, começaram a ficar irados, e como que crianças, eles colocam a mão no ouvido, fazem como aquela conchinha que criança sempre faz, dizendo: eu não quero te ouvir,
ouvir, eu não quero te ouvir, eu não quero te ouvir, eu não quero te ouvir. Irados contra a mensagem da mudança de mente, da transformação, da salvação que só há em Cristo Jesus, não nas obras, não na lei, não na figueira. E a Bíblia diz que eles ficaram tão irados que eles pegaram pedras e começaram a apedrejar Estevão. Você não pode pregar isso, nós preferimos a lei, porque na lei nós nos autopromovemos, na lei nós nos garantimos, na lei nós mostramos o quanto nós somos bons. Na graça não tem como, na graça todos se nivelam, na graça tudo é de graça. Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido: o quanto da graça de Deus você precisa? O quanto da graça de Deus nós precisamos? E nessa ira, nesse desespero contra a mensagem do Evangelho, eles começam a apedrejar Estevão. Nesse momento de apedrejamento, a Bíblia diz que Estevão olha para o céu e vê os céus abertos. Você conhece a história? E a Bíblia diz que Estevão tem uma visão de Jesus em pé. Detalhe: a Bíblia diz que Jesus se assentou nas regiões celestiais, mas agora Estevão vê Jesus em pé. Querido, eu não entendo muito de escatologia. Aliás, eu não entendo quase nada de escatologia. Se não for nada, não vou dizer que é nada, porque fica feio, né? Mas alguns estudiosos escatológicos, eles disseram que o ato de Jesus está em pé. É porque quando ele estava vendo Estevão pregar, ele estava dizendo: se eles entenderem a mensagem, se eles receberem, se eles deixarem o arrependimento entrar no coração deles, se eles ouvirem o que Estevão está pregando, eu volto e eu começo a governar sobre Jerusalém. Vocês estão aí, gente? Amém. Jesus se colocou em pé, porque ele já vinha de pregação após pregação, porque Jesus disse: me dê mais um ano, me dê mais um ano. O pai já queria cortar, mas Jesus disse: me dê mais um ano. E agora era o último momento, era a última oportunidade. Ficou em pé dizendo: se eles se arrependerem, se eles mudarem a mente, eu venho e governo sobre Jerusalém. Mas a Bíblia diz que eles não ouviram, eles não receberam. Volta lá para mim, Lucas 13, versículo 4 e 5. Olha o que Jesus estava conversando lá no bate-papo com os fariseus, com os líderes. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Versículo 5: eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Eles não se arrependeram, eles não deixaram a lei, eles não deixaram a sua justiça própria, eles não deixaram a sua autojustificação, não mudaram a mente, não creram no Filho de Deus, não receberam a Jesus como Senhor, não deixaram o sacrifício do Cordeiro fazer parte da vida deles. Porque passaram-se alguns anos, de volta ao mesmo episódio da a invasão de Roma em Jerusalém. Tiro invade Jerusalém, invade o templo, e num dia só, conta a história que mais de 300 mil judeus moradores de Jerusalém foram mortos em um dia. Eles disseram: aqueles galileus foram mortos porque eram pecadores. Eles não foram mortos porque eles eram maus, eles foram mortos porque não mudaram a mente deles. Por que coisas más acontecem com pessoas boas? Querido, não existe pessoas boas. Jesus me só tem um que é bom. Agora, se eu recebo a Jesus, Ele é bom. O quão bom Jesus é, eu passo a ser. Vocês estão aí? Se Ele é bom, eu passo a ser bom. Porque só tem Ele, só Ele é bom. Eu e você não somos bons. Quando eu chego com essa pergunta: por que coisas boas acontecem? Por que coisas ruins acontecem comigo, pastor? Deus, por que coisas ruins aconteceram? Ué? Você é mau? Querido, quando você olha para dentro de você, o que você encontra? É isso mesmo. E não é só você que é assim, todos nós. Se não for pela graça de Deus, se não for pelo favor de Deus, nós estamos expostos ao vitupério todos os dias. Você
Vocês estão aí, igreja? Naquele dia 300 mil judeus moradores de Jerusalém, a história conta que foram mortos pelo imperador romano. Foram os que foram escravos, levados escravos. Foram as mulheres que foram violentadas. Uma tragédia. Queridos, não se apoie na figueira, não se apoie na justiça própria, não se apoie nos seus atos de bondade. Deixa Jesus reinar sobre a sua vida. Olhe para Ele, porque se Ele é bom, eu sou bom. Se Ele é justo diante de Deus, eu sou justo. Se Ele está na presença de Deus, eu estou na presença dEle, porque eu estou em Cristo, e aquele que está em Cristo é nova criatura. A Bíblia diz que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. E Ele não só ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, mas Ele me ressuscitou juntamente com Cristo e me fez assentados nas regiões celestiais juntamente com Ele. Se Ele está à direita do Pai, eu estou à direita do Pai. Não porque eu fui bom, não porque eu fiz a coisa certinha, não porque eu mereci, mas porque Ele merece, porque Ele é bom, porque Ele fez. Isaías profetizando diz assim: as tuas obras de justiça são como trapos de imundície. Todas as nossas obras boas, todas as coisas boas. Conversando com o irmão esses dias, ele pergunta: pastor, por que aconteceu isso comigo? Eu estou na igreja há tanto tempo. Olho para dentro de mim, encontro algumas características de qualidade e chego diante de Deus: Deus, olha, está vendo como eu sou bonzinho? Não é por aí. Não é assim. Queridos, o diabo trava uma grande batalha contra nós. Você vem para um culto, no momento de adoração, você está adorando a Deus, o diabo entra na sua mente e diz: você adorando? Você querendo receber os milagres? Você querendo dizer que tem o Espírito Santo? O diabo começa a fazer uma batalha na tua mente. E é comum você perceber que alguns começam a baixar a mão rapidinho. Verdade, né? Não sou tão tímido assim. O diabo trabalha tentando acusar os teus sentimentos, teus pensamentos, as tuas ações do passado. Uma vez alguém me procurou falando: pastor, eu fiz coisas na minha vida que eu nunca imaginaria que iria fazer. E debaixo de graça, debaixo de inspiração do Espírito Santo, eu respondi para ela: saiba de uma coisa, Jesus fez coisas por você que você nunca imaginaria que Ele pudesse fazer. Amém. Amém? Amém. Querido, nós vamos crer nele e deixar que Ele flua em nossas vidas. Querido, o mundo está em crise. Europa, Estados Unidos, o mundo está entrando numa crise. O mundo está com uma crise financeira, uma crise econômica. O mundo está com o fim. Você já percebeu que o mundo está caminhando a braços largos para o fim? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Querido, agora perceba, o mundo está criando um cenário. Como eu disse, eu não sou bom em escatologia, mas o mundo está criando um cenário propício para surgir alguém que vai trazer soluções para o mundo. A Bíblia diz que o anticristo vai aparecer com essas soluções. E o mundo está criando um cenário desse crise, ninguém sabe o que faz, ninguém tem respostas. Então se prepare, porque talvez daqui a pouco nós vamos ver alguém surgindo com respostas milagrosas para resolver os problemas econômicos das nações. E quando acontecer isso, querido, saiba que o anticristo está começando a assumir o seu governo. Agora pense, deixa eu te falar uma coisa e eu vou encerrar com isso. Oh, Jesus. Entendemos de projeção, de perspectivas econômicas. Nós sabemos tudo, nós temos os saldos smarts, nós temos os planejamentos estratégicos, nós sabemos trabalhar com cenários, com os atores, nós entendemos desse negócio. Dinheiro é conosco, nós somos os ricos, nós mandamos no mundo, nós temos os melhores economistas, nós temos as melhores empresas, nós temos os melhores. Europa dizia isso. Hoje, queridos, na Europa são milhões e milhões e milhões de jovens que estão desempregados. Sabe o que é pior? Para os próximos 5 anos não tem perspectiva de emprego nenhum. China, Grécia, os donos da sabedoria, o berço da sabedoria, está lá sem sabedoria nenhuma, não sabe o que fazer. Eles diziam:
nós sabemos, nós somos bons, nós entendemos, nós temos a força. Mas quando vem a crise, eles não conseguem fazer nada. Não tem fruto. Essas coisas não dão fruto. Essas coisas não dão segurança. Provavelmente eles passaram por uma geração dizendo: Europa, queridos, Europa é o berço do cristianismo, é o berço do avivamento. A Alemanha, Espanha, Portugal, própria Roma, lugares onde a igreja cresceu, onde a igreja impactou, lugares que enviaram missionários para o mundo todo. Provavelmente agora nas últimas gerações, alguns garotinhos apareceram dizendo: pai, eu quero ser pastor, pai, eu quero servir a Deus. Deus não existe, meu amigo, Deus não existe, meu filhinho. Ser pastor não dá nada, vai ser advogado, vai ser engenheiro, vai ser químico, vai ser médico, vai ser alguma coisa na vida, porque isso sim dá garantia, isso sim vai garantir o teu futuro, isso sim vai te dar suporte. E aquela geração acreditou nisso, e eles foram estudar, deram o seu melhor, e agora eles estão com seus diplomas, com o melhor que eles podiam fazer. E aqueles que incentivaram eles disseram agora: não tem emprego, não temos dinheiro, nos enganamos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, queridos? Queridos, tudo que nós tentarmos sustentar, tudo que nós queremos buscarmos para nos garantir com as nossas próprias forças, com a nossa própria justiça, com os nossos atos de bondade, com as nossas qualificações, não te dá proteção. A tua proteção está debaixo do sangue do Cordeiro imaculado. Aleluia. Amém? Olhe para ele, olhe para ele, olhe para ele. Pode vir isso aí, Luciano. Toma iniciativa. A ceia já está meia hora lá em pé esperando. Queridos, a tua vitória, ela não vem de qualificações. A tua vitória não vem dos teus atos de justiça. A tua vitória vem do Senhor Jesus. Amém, queridos?